Imagine uma família escolhida por Deus, marcada por promessas, mas mergulhada em uma situação de dor e vergonha. Uma jovem sai para conhecer a cidade, mas seu passeio termina em tragédia. Um ato cruel desencadeia uma fúria incontrolável. Irmãos indignados, um pai silencioso e um príncipe apaixonado tentando reparar um erro irreparável. E no meio de tudo isso, planos enganosos, alianças perigosas, sangue derramado e uma cidade inteira destruída. O que acontece quando o povo de Deus tenta lidar com o pecado segundo seus próprios critérios? Quando, em vez de buscar a orientação do Senhor, age dominado por sua própria ira, orgulho e sede de vingança. É uma história difícil, marcada por erros humanos graves, mas que, ao mesmo tempo, nos aponta para a graça e fidelidade de um Deus que não abandona seu povo, mesmo quando eles falham. Essa é a história de Gênesis, capítulo 34. Diná, filha de Lia, que ela dera a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quando Siquém, filho de Amor, o heveu, príncipe daquela terra, viu Diná, ele a tomou e deitou-se com ela, humilhando-a. Contudo, sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó. Ele amou a moça e falou ao coração dela. Siquém então falou com Amor, seu pai, dizendo: tome esta moça por esposa para mim. Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado sua filha Diná, mas como seus filhos estavam no campo com o rebanho, ele ficou em silêncio até que eles voltassem. Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó, enquanto os filhos de Jacó voltaram do campo ao saberem do ocorrido. Eles ficaram muito indignados e irados, porque Siquém havia cometido uma loucura em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se deveria ter feito. Amor lhes falou: o coração de meu filho Siquém se apegou à filha de vocês. Peço que a deem a ele por esposa. Façam aliança conosco. Vocês habitarão conosco e a terra estará à disposição de vocês. Morem nela, façam negócios e adquiram propriedades. Siquém também disse ao pai e aos irmãos de Diná: conquistei o favor de vocês, darei o que me pedirem. Peçam-me dote e presentes o quanto quiserem, e eu darei conforme o que disserem, contanto que me deem a moça por esposa. Então, os filhos de Jacó responderam de maneira enganosa a Siquém e a Amor, seu pai, porque Siquém havia desonrado Diná, sua irmã. Eles disseram: não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque seria uma vergonha para nós. Contudo, consentiremos com vocês sob uma condição: que todo homem entre vocês seja circuncidado, como nós somos. Então, poderemos dar nossas filhas a vocês, tomar suas filhas para nós e habitar com vocês, tornando-nos um só povo. Mas, se não quiserem nos ouvir e se circuncidar, tomaremos nossa filha e partiremos. As palavras deles agradaram a Amor e a Siquém, filho de Amor. O jovem não demorou em fazer isso, porque tinha prazer na filha de Jacó, e ele era o mais respeitado em toda a casa de seu pai. Amor e Siquém foram ao portão da cidade e disseram aos homens da cidade: esses homens são pacíficos para conosco. Vamos permitir que habitem na terra e façam negócios nela, pois a terra é bastante ampla para eles. Vamos tomar suas filhas por esposas e dar-lhes as nossas. Contudo, consentirão em habitar conosco e se tornar um só povo conosco, apenas sob a condição de que todo homem entre nós seja circuncidado, como eles são. Não será o gado deles, os bens e todos os seus rebanhos nossos. Apenas aceitemos a condição deles, para que morem entre nós. Todos os homens que saíam pelo portão da cidade ouviram Amor e Siquém, seu filho, e todos os homens foram circuncidados, todos os que saíam pelo portão da cidade. Ao terceiro dia, quando estavam sentindo mais dor, 2 dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um sua espada, entraram desprevenidos na cidade e mataram todos os homens. Mataram também Amor e Siquém ao fio da espada. Tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Depois os filhos de Jacó vieram sobre os mortos, saquearam a cidade, porque tinham desonrado sua irmã. Tomaram as ovelhas, o gado, os jumentos, o que havia na cidade e no campo,
Levaram todo o tesouro deles, as crianças, as mulheres e tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e Levi: Vocês me trouxeram problemas, tornando-me odioso aos moradores desta terra, os cananeus e os ferezeus. Como sou poucos em número, eles se ajuntarão contra mim, atacar-me-ão, e eu e minha casa seremos destruídos. Eles responderam: Por acaso ele podia tratar nossa irmã como prostituta? Agora vamos entender o significado deste capítulo da Bíblia. O capítulo 34 de Gênesis nos apresenta um episódio sombrio e carregado de tensão, onde o nome de Deus, propositalmente, não é mencionado, revelando uma narrativa que expõe a corrupção, a vingança humana e os perigos de alianças profanas. Tudo começa com Diná, filha de Lia e Jacó, que sai para ver as filhas da terra, numa atitude aparentemente inocente, mas que abre espaço para que ocorra uma tragédia. Ela é violentada por Siquém, um príncipe heveu, que mesmo depois de cometer tal atrocidade, demonstra uma afeição distorcida, desejando tê-la por esposa. Esse incidente trouxe vergonha e indignação para a casa de Jacó, e as atitudes subsequentes demonstram uma tensão crescente dentro da família patriarcal. Jacó, ao saber do ocorrido, parece manter um silêncio prudente, talvez calculando as consequências políticas e sociais que uma retaliação direta poderia trazer. Contudo, seus filhos reagem com profunda indignação e ira, especialmente Simeão e Levi, irmãos diretos de Diná, que arquitetam uma vingança ardilosa. Amor, pai de Siquém, tenta apaziguar a situação, propondo uma aliança entre as famílias, oferecendo liberdade para Jacó e sua casa habitarem entre eles, com promessas de prosperidade e integração cultural. Siquém, tentando amenizar sua culpa, oferece pagar qualquer preço por Diná. Mas a resposta dos filhos de Jacó é estratégica e enganosa. Exigem que todos os homens sejam circuncidados, fazendo uso de um sinal sagrado dado por Deus a Abraão para fins egoístas e como artifício para concretizar sua vingança. Ao aceitar essa condição, todos os homens da cidade liderados por Amor e Siquém são circuncidados. Aproveitando a vulnerabilidade no terceiro dia, após o procedimento, Simeão e Levi atacam de forma impiedosa, matando todos os homens e saqueando a cidade, levando tudo o que lhes interessava, inclusive mulheres e crianças. A ferocidade do ato revela o descontrole da fúria humana, quando não submissa à direção de Deus. A ação desmedida não apenas vingou a honra ferida de Diná, mas manchou a reputação de Jacó perante os povos vizinhos. Jacó, então, repreende duramente Simeão e Levi, não apenas por terem cometido um massacre, mas por terem colocado em risco toda a casa de Israel, expondo-os à hostilidade dos povos ao redor. No entanto, a resposta fria e impetuosa dos irmãos mostra que, para eles, a vingança era mais importante do que a sabedoria prudente. Por acaso ele podia tratar nossa irmã como prostituta? Eles se justificam, mas sua atitude revela que, sem a orientação divina, mesmo o zelo por uma causa justa pode se transformar em uma atitude pecaminosa, alimentada pela violência e pelo orgulho. Este capítulo, portanto, nos apresenta uma narrativa onde a ausência explícita de Deus evidencia a dureza do coração humano quando tenta resolver seus conflitos sem recorrer ao Senhor. Tanto a atitude de Siquém ao tratar Diná como um objeto de desejo sem respeito pela dignidade dela, quanto a retaliação cruel de seus irmãos, demonstram a corrupção que habita no homem e a incapacidade humana de aplicar verdadeira justiça sem estar submisso ao temor de Deus. Além disso, vemos que Jacó, que recebeu promessas tão grandiosas de Deus, se vê agora impotente diante da imprudência de seus filhos, revelando que mesmo as famílias escolhidas por Deus carregam as marcas do pecado. Esse capítulo nos ajuda a entender como é perigoso para o povo de Deus se misturar sem sabedoria com o mundo ao redor. Diná saiu para passear e conhecer as moças daquele lugar, algo que parecia inofensivo, mas que acabou gerando uma grande dor e confusão.
Isso nos mostra como é fácil se expor a ambientes ou companhias que podem nos colocar em situações de pecado ou de perigo espiritual. Quando deixamos de cuidar de nossa vida com Deus e começamos a olhar com leveza as coisas do mundo, podemos ser levados a caminhos que nos afastam do Senhor e trazem grandes consequências para nós e nossa família. O texto também nos alerta sobre como é perigoso tentar resolver as coisas do nosso jeito, com nossas próprias mãos e sem consultar a Deus. Simeão e Levi ficaram tão dominados pela raiva e pelo desejo de vingança que foram além do que deviam e acabaram cometendo uma grande maldade. Ao invés de buscarem sabedoria no Senhor, confiaram em sua força, em suas espadas e causaram sofrimento a muitas pessoas inocentes. Isso nos ensina que a justiça humana, quando não está sob o controle de Deus, pode se transformar em pecado, porque o coração humano é enganoso e busca sempre satisfazer seus próprios desejos, ao invés de buscar a verdadeira justiça que só Deus pode dar. Além disso, vemos o erro grave dos filhos de Jacó ao usarem um sinal tão sagrado como a circuncisão para enganar. A circuncisão era um sinal de que o povo era separado para Deus, mas eles usaram esse sinal santo como uma armadilha. Isso é um aviso para nós também. Não podemos brincar com as coisas de Deus ou usá-las para conseguir o que queremos. Não podemos usar a Bíblia, a oração ou a fé como ferramentas para manipular ou enganar. Tudo que é santo deve ser tratado com respeito, porque pertence ao Senhor e não a nós. Outra coisa importante é perceber como Jacó, mesmo sendo o líder da casa, pareceu omisso em muitos momentos. Ele soube do que aconteceu com Diná, mas demorou a agir, e quando seus filhos fizeram o que fizeram, ele ficou preocupado apenas com as consequências que viriam. Isso nos mostra como é importante que aqueles que têm responsabilidade espiritual ou familiar estejam atentos e tomem atitudes corretas no tempo certo. Não podemos deixar o pecado crescer em nossas casas ou em nossas vidas como se fosse algo pequeno. Precisamos ser vigilantes e buscar sempre a sabedoria de Deus para guiar nossas decisões e as decisões daqueles que estão sob nosso cuidado. Por fim, tudo o que aconteceu nesse capítulo nos faz sentir um peso muito grande, porque percebemos que, sem Deus, o ser humano só gera tragédias. Tanto Siquém, que desrespeitou Diná, quanto os irmãos dela, que buscaram vingança, agiram sem temor de Deus. Isso mostra que nós, como povo de Deus, precisamos sempre nos lembrar que a verdadeira segurança, justiça e paz não virão de nossas próprias ações ou estratégias, mas apenas do nosso Senhor. Ele é o único que pode trazer uma justiça que não seja contaminada pelo pecado. E essa justiça perfeita foi revelada em Jesus Cristo, que não usou da força ou da violência, mas entregou-se em amor para reconciliar pecadores com Deus. Em Cristo, somos chamados a confiar, a descansar em sua justiça e a viver em santidade, mesmo em um mundo corrompido. Gênesis 34 é um capítulo pesado, difícil de ler, pois expõe a dureza do coração humano, o sofrimento causado pelo pecado e as consequências desastrosas que vêm quando nos afastamos dos caminhos do Senhor. Mas mesmo em meio a esse cenário escuro, somos lembrados de que Deus não abandona seu povo. Mesmo quando eles falham, pecam e agem sem buscar a sua direção. É importante que, ao meditarmos nesse texto, não fiquemos apenas presos ao erro dos personagens, mas que usemos essa história como um espelho, entendendo que todos nós carregamos em nossos corações as mesmas tendências ao orgulho, à vingança, ao desejo de resolver as coisas por nossa própria força. Mas graças a Deus, que em Cristo Jesus nos oferece um caminho melhor, um caminho de redenção e paz verdadeira. Jesus veio exatamente porque o ser humano é incapaz de por si mesmo trazer justiça e reconciliação verdadeira. Esse texto nos chama a lembrar que o Senhor cuida do seu povo, mesmo em meio às nossas fraquezas, não porque merecemos, mas porque Ele é fiel à sua aliança. E essa fidelidade se cumpriu plenamente em Cristo, que veio para restaurar o que o pecado destruiu. Somos chamados, então,
a viver não baseados na nossa força ou na nossa justiça própria, mas firmados no sacrifício de Jesus, descansando na sua graça, buscando a santidade com humildade, sabendo que sem Ele nada podemos fazer. Por isso, mesmo que as situações em nossas vidas pareçam confusas, injustas ou dolorosas, somos convidados a olhar para Cristo, confiar na sua soberania e saber que Ele é o justo juiz, que Ele mesmo é aquele que transforma corações, corrige caminhos tortuosos e nos dá força para vivermos de maneira santa neste mundo, sem medo, mas também sem nos perdermos nas emoções do nosso coração enganoso. Que o Espírito Santo nos ajude a vigiar nossas atitudes, nossos pensamentos e nossas decisões, para que não sejamos levados a agir como Simeão e Levi, mas que aprendamos a esperar pelo agir do Senhor, a buscar sempre a direção dele e a lembrar que tudo o que somos e temos pertence ao nosso Redentor.